Então, nessa primeira aula, pessoal, nessa primeira aula, eu coloquei para vocês a parte de estrutura e ligações, que eu sei que vocês viram um pouquinho lá na química geral experimental, mas que valeria a pena a gente repassar alguns conceitos. Mas eu acredito que a gente não vai conseguir chegar nas ligações, então nós vamos conversar sobre a estrutura da matéria, né? Lembrando que a estrutura é a composição da matéria. E que essa matéria, ela pode se apresentar de que maneira no ambiente, pessoal? Como que a matéria pode se apresentar no ambiente? De que maneira? No estado sólido, líquido e gasoso. Isso, no estado sólido, líquido e gasoso. São os três estados físicos da matéria. O que faz a matéria estar em em cada um desses estados físicos? O que faz a água, a temperatura ambiente ser líquida, um pedaço de madeira ser sólido e o gás oxigênio estar no estado gasoso? Temperatura e pressão, senhora? Isso, a temperatura e pressão, que vão agir onde nessa matéria? Nas ligações, nos átomos, como o Miguel falou. Isso, nas interações. Então, quando a gente fala da estrutura da matéria, pessoal, a gente tem que pensar na composição, então, que são dos átomos, as ligações existentes e as interações que existem entre esses átomos ou esses compostos. Então, que de acordo com o tipo de átomo, de acordo com o tipo de ligação, de acordo com o tipo de interação química, vai fazer com que ela tenha comportamentos e propriedades diferentes, né? E por que propriedade? Porque de acordo com essa característica e de acordo com a estrutura, a matéria vai ter uma determinada propriedade e ainda com isso eu vou definir o tipo de aplicação que ela vai ter. Então, anda junto a estrutura, a propriedade e as ligações, certo? E aí, essa parte interna, vamos dizer assim, essa parte microscópica, então, define o estado físico e define as propriedades. Então, quando a gente fala na matéria, ele é o objeto da química, né? E, na verdade, hoje existe uma ciência que chama ciência e engenharia de materiais, que estuda materiais específicos, que, na verdade, são matéria. Então, quando eu falo da matéria, eu falo dos materiais, pessoal, o que é importante? É importante eu saber a estrutura desse material, antes disso. É importante eu saber a composição, que a composição, ele vai definir, na verdade, ele vai me dizer quais átomos que compõem essa determinada matéria. Depois, a organização desses átomos que compõem, definindo uma determinada estrutura, que essa estrutura nas diversas escalas. Que escala? Numa escala nanométrica e também numa escala macroscópica, né? Porque essa estrutura nada mais é do que o como que esses átomos que compõem a matéria estão organizados. E em função disso, esses materiais eles trazem determinadas propriedades. Desculpa. Na aplicação desse material, no desempenho que ele vai ter, né, do para que ele está sendo utilizado e também um custo envolvido. E também vai ter uma questão de processamento, de como que esse material ele vai ser processado para poder também gerar um produto e que, consequentemente, esse produto vai desenvolver um determinado desempenho. Né? Então, quando eu falo de matéria, eu preciso saber a composição, a estrutura, a propriedade para eu saber a aplicabilidade e, consequentemente, o processamento para eu gerar um produto dela, certo? Então, quando a gente fala da composição, é saber quais átomos que compõem. Quando eu quero saber, quando eu falo em estrutura ou microestrutura, eu vou estar falando das características que limitam a capacidade de transporte de carga elétrica, por exemplo.
vou querer saber qual que é a textura do material. Então, a partir dessa microestrutura, eu também consigo fazer algumas caracterizações e determinar algumas propriedades. Depois, o processamento, né? Então, como que eu posso produzir um determinado produto? Então, ele coloca assim, como é possível produzir pós com elevada pureza, que seja homogêneo, com granulometria, com estequiometria definida. Então, isso vai depender da matéria-prima utilizada, da síntese, quando for o caso, ou do processamento. E aqui ele coloca a pergunta também, como podemos fabricar fios longos? Então, isso vai ser o modo pelo qual esse produto vai ser fabricado, sintetizado, né, para um determinado fim. Então, por exemplo, alguns materiais não têm a capacidade, a gente não tem capacidade de fabricar fio, porque é da própria propriedade dele. Então, certamente, eu vou ter que fazer um outro processamento ou utilizar um outro material, caso eu precise especificamente de fios, né? E depois, quando eu falo em desempenho e custo, é também o do para que ele vai estar sendo utilizado. Então, aqui, de novo, ele fala da capacidade de transporte de carga elétrica, né? Mas pode ser qualquer outra capacidade. E, consequentemente, qual é o custo da fabricação, certo? Então, a definição aí de cada um desses itens que se refere à composição, à microestrutura, à síntese e processamento e desempenho e custo, né? E aí, então, voltando para o tetraedro, o que, que a gente tem? A caracterização, que é fundamental para isso, né? E que a partir dela, então, eu conhecendo a estrutura, conhecendo a propriedade, desenvolvendo um determinado processamento, eu consigo ter uma aplicação para ele. Bom, mas isso que tem a ver com a gente, né? O que tem a ver com a gente, pessoal, que todas essas questões que envolvem processamento, a propriedade, estrutura, o desempenho, passa pelo conhecimento das ciências básicas. Então, quando a gente fala dessa questão de conhecer a estrutura, eu vou utilizar técnicas físicas e químicas para determinar qual que é a composição dessa matéria. Quando eu vou saber a questão de desempenho, eu também vou fazer determinados experimentos para ver se ele atende aquilo que ele está sendo proposto, né? O conhecimento de estrutura são as análises microscópicas, as análises de imagem, como difração de raio-x, como um microscópio eletrônico de varredura. Então, essa parte envolvida com o material, que é conhecer a propriedade, conhecer a estrutura, o processamento e o desempenho, ele vai passar pelas ciências básicas e, consequentemente, também passa pela química. Então, um exemplo que eu gosto de dar, pessoal, é com relação a algumas embalagens, né? Então, aqui exemplificada pela embalagem de refrigerante. Então, como que a gente pode ter diferentes matérias, né, diferentes materiais para um mesmo fim, mas que se a gente observar especificamente, cada uma vai ter uma propriedade e uma característica diferente. Então, aqui eu tenho materiais diferentes, matérias diferentes, utilizada para embalagem de um mesmo líquido, né? Então, aqui eu tenho a lata de alumínio, eu tenho a garrafa de vidro, eu tenho a garrafa de embalagem PET, né? E aqui eu tenho uma outra embalagem, que é uma embalagem plástica, né? Que é utilizado um plástico, né? Que eles chamam de plástico verde, né? Reciclável, que é utilizado nesse processo, né? Então, na verdade, é uma evolução. Então, inicialmente, o desenvolvimento das embalagens de vidro que existem até hoje, que possui uma composição específica, que o vidro possui uma estrutura adequada, que ele desempenha o para que ele veio, né? Então, está servindo para embalar, que seja embalagem de 200 ml, de 500 ml, de 1 litro. Aí você falou assim, mas não tem de 2 litros de vidro? Alguém já viu, pessoal, refrigerante de 2 litros? Embalado na embalagem de vidro? De vidro, não. Não tem, De né? vidro, não. Por que não, pessoal?
Será que não tem embalagem de vidro de 2 litros de refrigerante ou que seja de água? Não sei, Sora. Não é viável? Não é Não sei. viável. Não é viável no quê? No que ele não é viável? O Miguel falou assim que é o peso e praticidade e custo. Isso. Por que é o peso, pessoal? Porque se você tiver um refrigerante embalado numa embalagem de 2 litros, 3/4 da massa que você vai estar carregando é da embalagem e não do líquido. Por quê? Porque ele vai ter que ter uma espessura adequada, ele vai precisar ter uma quantidade de vidro, né, adequado para fazer uma embalagem que suporte aquele líquido interno. Então, não é viável. Aí você fala assim, não é viável para mim que vou comprar o refrigerante no bar da esquina, porque vou ficar carregando 2 litros de embalagem de refrigerante, né? É muito pesado. Mas se a gente for para uma escala macro, pessoal, e a gente pensar num caminhão que transporta refrigerante, né? O que vai acontecer é que a energia gasta no caminhão, 3/4 dela vai ser para carregar o vasilhame e não o líquido, não o refrigerante, né? Então, foi um tempo em que o refrigerante, o máximo que a gente tinha é a embalagem de 1 litro, né? Depois surgiu a embalagem de alumínio, que antes de ser alumínio era latão, né? Mas ele demorava para gelar, então foi substituído pelo alumínio. Entrou o PET também, que ele tem a praticidade dele, então hoje a gente tem embalagens de refrigerante de 3,5 litros, 3 litros e 300, né? Que é possível em função do tipo de embalagem. Qual que é a vantagem do PET, pessoal, com relação ao vidro? Qual é a vantagem? Eles gastam menos para poder produzir, para poder fazer. Não entendi, Anthony. O plástico, no caso, ele é mais barato, né? Do que o vidro. Isso, ele tem uma questão do custo, ele tem uma questão da densidade nele, né? Então, por isso que eu consigo carregar mais líquido do que e a embalagem não fica tão pesada, né? E também, pessoal, porque o PET, ele é um polímero e que o monômero dele é um derivado do petróleo. Então, ele é o monômero, né, que é a matéria-prima desse PET, ele acaba sendo, na verdade, um subproduto da indústria petroquímica e acaba barateando também, certo? Mas o principal é que ele possui propriedades adequadas para que ele possa ser utilizado para os mais variados tipos de embalagem e outros fins, né? E depois aqui um plástico com uma porcentagem de provinda aí de um plástico mais reciclável que o PET, vamos dizer assim, né? E que esse plástico ele é um plástico verde, né? Então ele vem aí de um outro tipo de material que também possui propriedades e características específicas para isso, né? Então vejam que para um mesmo fim eu posso ter materiais completamente diferentes, que claro que cada um vai ter a sua propriedade, vai ter um desempenho específico, a gente vai saber a composição dele e também existe uma viabilidade econômica, porque também se não tivesse, eles não estariam sendo utilizados, né? E aí, com isso, a gente tem até mesmo uma evolução dos materiais. Então, que à medida com que vai se conhecendo os materiais, a gente vai podendo manipular. E que aí entra as questões da transformação da matéria. E que a gente sabe que muitas transformações são reações, né? Aquelas que mudam a composição do material. Então, aqui, a gente tem que a própria evolução do mundo, né, ele perpassa aí pela evolução dos materiais, tanto que eu tenho a era do barro, a era do aço, a era do bronze, né, então à medida com que a gente foi evoluindo esses materiais e conhecendo esses materiais, o homem passou a cada vez mais manipular,
né? Então, as civilizações antigas, eu tinha pedra, madeira, argila, pele. E hoje eu tenho também alguns materiais que são naturais, que eles são tratados e que, de certa forma, eles foram melhorados, né? Então, a manipulação de algumas propriedades e até mesmo do processamento desse material fez com que eu melhorasse o desempenho e, consequentemente, ampliasse o tipo de aplicação. Então, aqui eu tenho as argilas ou barro e aqui eu tenho material cerâmico. O que aconteceu? A origem é argila também, é o barro também, só que ele passou por um tratamento térmico e outros tipos de tratamento que fez com que a argila ou barro como essa se transformasse numa louça bonita como essa, né? Então, a própria evolução de processamentos. Aqui, pessoal, uma evolução bastante evidente que nós podemos acompanhar é a evolução de tecidos, né? Então, a gente percebe aí, eu acabo sempre colocando o exemplo dos uniformes esportivos, né? Porque a gente vê aí numa questão de 40 anos, as camisetas de futebol com as camisetas que tem hoje, dos uniformes de determinadas modalidades de esporte, do que era antes para o que a gente tem hoje, né? Então, aqui, uma camisa do Brasil, eu não vou lembrar de que Copa foi essa, mas que o fio da camiseta era de PET, né? Era de plástico, né? Aqui, um torneio, um campeonato de natação que aconteceu na China, se não me engano, em que foi liberado, que foi utilizado uns tipos de maiô que eles imitavam a pele de tubarão. E aí muitos recordes foram quebrados, né? E esses recordes, então, o pessoal do comitê achou estranho e eles foram ver que esses recordes eles foram quebrados porque o tipo de roupa fazia com que existisse uma diminuição do atrito e, consequentemente, o empenho do atleta aumentava, né? E claro que isso foi banido. Então, hoje não pode mais usar esse tipo de roupa, porque ela traz algumas vantagens técnicas, né? Mas foi os institutos de pesquisa, os centros de pesquisa, que conseguiram imitar algo que existia na natureza, que era a pele do tubarão, certo? Eu costumo falar também das chuteiras, que na verdade as chuteiras hoje, elas, não sei se tem algum boleiro aí, né, mas elas são leves, elas são confortáveis, diferente do que se tinha há 30, 40 anos atrás, que era uma chuteira de couro, né, os cravos embaixo eram metais, que parafusava, então era uma sensação comprar um par de chuteira e junto vir uma chavinha do tipo que era de bicicleta, né? Então, que à medida com que o cravo gastasse, você poderia trocar esse cravo, né? E imagina o peso, né? Se eu tinha uma parte metálica e couro na fabricação dela, então vocês imaginam o peso. Então, também o desgaste de energia do jogador estava em função dele carregar a chuteira, e não só de jogar bola, né? Então, hoje, a gente vê chuteiras aí que tem 200 gramas, 250, que é feito na medida do pé da pessoa, né, ou do atleta, né, então que hoje a gente vê uma evolução enorme de materiais num acessório, vamos dizer assim, como esse, certo? Então, a bola também, né, então, de acordo com o tipo de material, a gente altera o comportamento da bola. Então, na Copa também da África do Sul, não sei se vocês lembram que tinha um problema que a bola mudava a rota, porque o material que era feito, ele era menos denso, e, consequentemente, ele alterava a rota e era mais rápida. E o goleiro não estava treinado a jogar com essa bola e, consequentemente, ele atrasava, porque a velocidade da bola era diferente, certo? Então, a gente percebe a evolução desses materiais, né? E que, claro, que tem um custo, né? Então, uma chuteira mais simples, ela tem um valor, e uma chuteira de última geração, de Cristiano Ronaldo, de, sei lá, Messi, né? Eles têm aí um custo envolvido e também tem a qualidade envolvida, certo? E aqui nas diferentes áreas, né? Então, quando a gente pensa no carro, nos acessórios do carro, no que tem dentro dele,
que vai desde a parte metálica, desde parte plástica, desde parte cerâmica, que existe dentro dos carros, independente se é um carro de última geração ou um carro não popular, para um carro popular. Né? Então, a variação, eu tenho uma gama enorme de matérias que possuem propriedades específicas para um determinado fim. Aqui os cartões de crédito, né, uma parte plástica e uma parte que a gente chama de ferroelétrica, que é um material também que tem uma capacidade de armazenamento de dados super importante. O setor de cosméticos e maquiagem, também uma evolução enorme, indústria, uma das indústrias que mais cresce no mundo, né? Então existe aí uma globalização de determinadas marcas, mas que a gente tem os institutos de pesquisa que estudam esses materiais, a propriedade desses materiais, para que ele tenha grande aplicabilidade e, consequentemente, lucro, né? Desempenho adequado, mas também uma grande quantidade de lucro, certo? E aqui dentro de casa, né? Então, quando a gente vê os tecidos diferentes do sofá, quando a gente vê as tintas na parede, quando a gente vê os nossos utensílios de cozinha com os mais variados tipos de materiais, né? A gente vê a ciência, química e física entrando e estudando esses materiais, né? Então, por que a panela de alumínio, de aço inox, por exemplo, ela é adequada para o cozimento de alimentos? Porque ela conserva uma grande quantidade de calor. Então, consequentemente, eu posso economizar gás desligando a panela antes do alimento estar cozido. Por quê? Porque ela tem uma capacidade alta de armazenamento de calor, né? Então, tá dentro, né? Então, a gente enxerga essa evolução dos materiais dentro da nossa casa, e de ano a ano. Embora vocês sejam super jovens, mas já dá para perceber a diferença de alguns materiais que se tinha há 10 anos e do que se tem hoje. Alguém pode me citar algum? Que há 10 anos atrás era de um jeito e que agora é outro. Isso, professora, tem bastante coisa, hein? Tem bastante Porque coisa. eles foram melhorando em questão de tempo, né? Professora, você estava falando aí das panelas aí, eu notei que só parece, praticamente parece só as panelas, só que não tem aquele, aquele aviso que tem a composição, né? Do que tem ali, né? Porque, vamos supor, se a pessoa vai cozinhar uma comida, por exemplo, e tem algum material ali desconhecido que pode passar por alimento e fazer mal à pessoa, e a pessoa não sabe, né? Por conta de não ter a composição. A não ser que tenha, pelo menos eu nunca vi, né? Mas sei lá. Na verdade, vem informado o tipo de material que ela é feita, mas não a composição. Né? Então, ele fala que é feita, por exemplo, de aço inox, mas não fala o que tem nesse aço inox. Fala que é uma panela de alumínio com uma partícula de um epóxi não aderente, mas ele não fala qual é a composição. Né? A princípio, Anthony, não é para ter interação nenhuma com o alimento. Né? Então, todos os utensílios de cozinha, de acordo com as normas e boas práticas de cozinha, esses utensílios eles não podem ter interação nenhuma com o alimento. Então, isso, teoricamente, não precisaria nem estar escrito na embalagem, porque realmente ele não pode ter nenhuma interação. A gente sabe que tem, né? Então, o aço inox não, algumas panelas de cerâmica também não, mas a gente sabe que essas panelas que possuem essa película antiaderente, ou que possui aquelas panelas que a gente chama panela esmaltada, elas acabam liberando substâncias que muitas delas apresentam uma toxicidade crônica para o alimento. Aí você fala, a minha não. Mas quem utiliza panela que tem esse revestimento antiaderente, pessoal, com o tempo isso vai gastando. Isso foi para onde? Se perdeu? Não. Na verdade, à medida com que foi colocando comida ao longo do tempo, parte dessas substâncias elas foram para a comida. E aí nós ingerimos, consequentemente, a gente está ingerindo esse tipo de substância. Certo? Sim, porque os alimentos, querendo ou não, igual você falou, ele tem contato, bastante contato, né? Com o material. E
Ele vai tendo algum tipo de reação ali, né? Querendo ou não, né? Vai. Olha, é só reparar, quem usa panela de alumínio, que fica um monte de pontinho de corrosão no fundo da panela, se a panela é muito ruim, de qualidade e muito fininha, ela forma furo. Porque realmente o alimento ele vai reagindo ali com a panela. Ah, mas é de um dia para o outro. Ah, usei uma vez e já formou isso? Não. É um pouquinho que vai acontecendo por dia, que às vezes é invisível, que a gente nem percebe. Quando a gente percebe, a gente já vê que no fundo da panela tem aqueles pontos de corrosão. Né? Mas a princípio, nenhuma delas é para interagir com o alimento. Mas a gente sabe que interage. Né? Mais algum comentário, pessoal? Ah, o que mudou? O exemplo aí, Anthony, pode me falar. Que era de um jeito há 10 anos atrás e que agora é diferente. Alguém consegue dar um exemplo? Pastora, no momento, fugiu, hein? Fugiu, hein? Pessoal, vocês usam equipamentos que há 10 anos atrás eram completamente diferentes do que é hoje. Uma Por televisão. exemplo, uma televisão. Que mais? A Evelyn falou computadores. O computador, pessoal. O smartphone de vocês, que antes nem era smartphone. Antes era celular. Para que usava celular? Telefone. Para Só pra telefonar. explicação. E hoje? Para Faz que eu tudo. uso o meu celular, que virou smartphone? Pra quase tudo. Para quase tudo. Uso para fazer ligação? Sim. Sim. Você liga, disca o número aqui, liga para uma pessoa do celular ou você fala no WhatsApp? É, dá pra fazer os dois. Dá para fazer os dois. Mas o que menos a gente faz é ligar, né? Então não disco o número. Vou ligar para minha mãe, nem para ela eu já disco o número. Na verdade, eu falo pelo WhatsApp, que é um sistema de comunicação diferente se o meu smartphone fosse um celular comum, né? Então, o que a gente menos faz é ligar, né? Utilizar o smartphone como um aparelho celular, certo? E aí os computadores, né? Então, eu tinha um computador que era de 12 anos atrás e tenho um computador mais novo, de 2 anos. E aquele computador eu carregava ele para cima e para baixo, porque eu dava aula, então andava com ele o tempo inteiro. E ele é um chumbo hoje. Quando eu comparo com esse mais novo, eu parecia que eu estava carregando uma pedra de tão pesado que ele era. Né? E hoje o meu computador ele tem 1,2 kg. E aquele lá, que quando eu comprei, ele era top de linha, ele era moderno, ele tinha 4,2 kg. Né? Hoje, com muito mais função, muito mais ágil, né? Menor, mais fino, com uma tela que é touch screen, né? Então, com muito mais potencialidades, com peso menor. O que mudou? O tipo de material dos componentes, né? Que faz com que ele possa ter uma eficiência, mas com peso menor, por exemplo. Que essa foi uma das consequências, certo? Então, a questão dos casacos, né, dos tecidos de casaco, então, se vocês tiverem a oportunidade de ver um casaco antigo da avó, vocês vão ver que é super pesado, né, aquela lã grossa. E hoje a gente tem casacos super fininhos, que são tão quente quanto eles, e muito mais leve, muito mais confortável, né? Então, a gente consegue aí mapear e ver as diferenças do que tinha há pouco tempo atrás, que hoje 5 anos já faz diferença, né? Imagina 40 anos, como eu falei para vocês do caso da chuteira, mas tudo isso em função do estudo, pessoal, da composição, da transformação e da propriedade desses materiais. Né? Então, se utilizou, se descobriu que o aço inoxidável ele era bom para fazer utensílio de cozinha, porque ele é um material inerte, né? Ele não reage com o alimento. Então, ele é ideal para isso. E, além de tudo, ele conserva calor, fazendo com que a gente tenha uma economia de energia.
né? Então, tudo isso preciso conhecer a composição, a transformação possível no material e, consequentemente, as propriedades, certo? Então, quando a gente fala da matéria, pessoal, a gente precisa, e fala da matéria e fala da estrutura dela, que a gente diz que a estrutura é como que o material é definido em termos dos seus arranjos internos. Então, quando a gente olha a estrutura, eu posso falar na estrutura desde aquela estrutura do nível subatômico, do nível atômico, do microscópico e do macroscópico, que, na verdade, o que a gente vê é essa estrutura macroscópica, que é essa que eu consigo enxergar a olho nu, que eu posso olhar esse material e falar assim, nossa, ele é sólido, nossa, ele é maleável, nossa, ele é solúvel em água, nossa, ele tem brilho, né? Então, são essas propriedades que a gente pode enxergar a olho nu. Alguém quer comentar alguma coisa? Professora, Diga. eu estava vendo aqui que eles estão tentando fazer um aplicativo, acho que não já criou, né? Que faz com que envie aroma para a pessoa, vamos supor, uma pizzaria envia o aroma para o cliente da pizza, entendeu? Aí Uau! a pessoa só precisa ter um equipamento dentro de casa e aí vai funcionar via Bluetooth. Aí a pessoa sente o cheiro dentro da casa dela, né? O aroma da comida, por exemplo. Qualquer coisa. Uau! E o Nunca principal vi. meio disso aí tem lá, né? Tá lá na internet, lá. É uma brasileira, parece, que Uhum. criou. Aí ela falou assim que o principal meio é a química, porque vai combinar os componentes lá e vai criar o aroma lá. Bem Uhum. É legal. isso mesmo. Então, conhecendo a estrutura, a propriedade e pensando na aplicabilidade, né? Mas quando a gente enxerga essa estrutura no nível macroscópico, é claro que isso é uma consequência dos níveis anteriores. Então, quando a gente fala do nível subatômico, é aquele que envolve os elétrons, né, que estão no interior dos átomos individuais e a própria interação deles com o núcleo. Por isso que é o subatômico. Depois, o nível atômico é aquele que engloba a organização dos átomos e das moléculas. O microscópico são os grandes grupos de átomos e moléculas aglomerados, né? E que eu já consigo enxergar alguma coisa utilizando o microscópio comum. Para eu conhecer nível atômico e nível subatômico, aí eu já preciso de equipamentos muito mais sofisticados. Então, aqui o microscópio, no nível microscópico, utilizando o microscópio, eu já consigo perceber algumas propriedades. O nível atômico não é um microscópio simples que eu vou poder enxergar, mas pode ser um microscópio eletrônico de varredura, por exemplo, que daí ele já tem a capacidade de obter imagem. E o subatômico também com técnicas e equipamentos extremamente específicos, né, e raros. Né? Então, a somatória de todas essas estruturas vai definir aquele material, um determinado material, a sua estrutura, a sua propriedade e, consequentemente, a sua aplicabilidade, certo? E quando a gente fala nesse nível subatômico, pessoal, eu estou falando no que compõe o átomo, né? Que são os prótons, os nêutrons, os elétrons. E também, quando eu falo no nível atômico, eu estou pensando na composição desse material, pensando que átomo, que elemento químico que está fazendo parte daquela composição, que está definindo uma determinada propriedade para aquele material. Então, consequentemente, se eu tenho uma amostra ou um material que possui brilho, que é um ótimo condutor de energia elétrica e que ele tem uma aparência prateada, eu posso chegar à conclusão que esse material é um metal, né? Por quê? Porque todos os materiais possuem brilho, todos eles têm um aspecto prateado, com exceção do ouro e do cobre, que um é amarelo e o outro é vermelho, né? Mas todos os demais eles têm a característica de brilho prateado e todos os metais são condutores de calor, né? Então eu consigo, por essas propriedades,
chegar a uma definição de qual é aquele determinado elemento que está trazendo uma determinada propriedade para um material, né? E nós sabemos, então, que todos os materiais, toda a matéria que está presente no planeta, ela é composta pelos elementos químicos que são representados na tabela periódica, que estão organizados na tabela periódica, né? Cada um aí com uma propriedade, né? Então, a tabela periódica, ela não chama tabela periódica à toa, mas que a gente vê periodicidade de propriedades quando os elementos estão enfileirados na forma de uma coluna, ou se eles estão também na forma de um período, né, ou de linha, né? Então, a gente sabe que existem propriedades incomuns ou propriedades periódicas desse tipo de material, desse tipo. Desculpa, pessoal. Existe uma propriedade periódica desses elementos quando eles estão organizados na forma de coluna ou organizados na forma de linha. E aí, pelo que eu conversei com o professor Diego, vocês trabalharam bastante a tabela periódica o semestre passado, né? Sim, senhora, bastante. Uhum. Bom, e aí, então, quando a gente fala da relação da estrutura e propriedade, a gente sabe que as propriedades cotidianas, que é essa que nos remete, né? Então, usar uma xícara, né, de porcelana para tomar o café não é à toa, né? Por que ela não é à toa? Porque ela resiste a alta temperatura, porque ela tem a capacidade de absorver, de conservar o calor, porque ela é um isolante, né? Então, ela não conduz calor. Então, essa propriedade cotidiana de utilizar um material cerâmico como uma xícara de café, vamos dizer assim, tem a ver com a estrutura do nível atômico e a estrutura subatômica, né? Então, aqui um exemplo de uma amostra de alumínio, que os átomos de alumínio, eles possuem o que a gente chama de estrutura cúbica, né? Então, os átomos de alumínio, eles estão organizados de maneira em que eu tenho átomos localizados nos vértices de um cubo. Já o magnésio, ele possui uma outra organização, que a gente diz que a organização dele é uma estrutura hexagonal. Como que ela é uma hexagonal? Eu tenho imagina que eu pudesse fatiar as camadas de magnésio, se eu pudesse fatiar as camadas dos átomos de magnésio. Então, a gente vai ver que numa camada eu tenho 6 átomos ligados, formando como se fosse um hexágono. Depois, na segunda camada, eu tenho 3 átomos, que eles vão estar encaixados nos vazios desse hexágono. E depois, numa terceira fatia, ele vai ter um outro grupo, uma outra organização de átomos, novamente na forma de um hexágono. Então, com isso, eu vou encaixando e formo, então, essa estrutura hexagonal, que vocês vão ver com bastante detalhes isso na disciplina de Ciência dos Materiais, né? Então, de entender a estrutura gerada por esses materiais sólidos, que é os exemplos que eu estou passando para vocês, né? No caso aqui, um outro material, as fibras de vidro em uma matriz de polímero. Então, na verdade, eu tenho 2 materiais que eles foram colocados juntos, né, formando o que a gente chama de compósito, ou seja, eles estão juntos, mas eu não tenho nenhuma interação química entre eles, né? Então, a fibra de vidro vai continuar sendo fibra de vidro e meu polímero vai continuar sendo polímero, mas quando eu faço a junção dos dois, eu posso alterar a propriedade desses materiais. E muitos dos casos, o objetivo é colocar esses materiais juntos para a gente melhorar determinadas propriedades. Então, vocês já viram o alumínio, tem determinada propriedade, conhecem o magnésio, que também tem determinada propriedade, e a fibra de vidro, né, que também possui propriedade diferente. Consequentemente, as estruturas atômicas e subatômicas deles também são diferentes, né? E que isso também vai ter uma relação direta com propriedade. Então, se a gente pensar no alumínio, ele tem uma determinada propriedade, uma certa aplicabilidade, o magnésio é a mesma coisa, e as fibras de vidro também. E aí, quando a gente fala de propriedade, como que eu defino a propriedade?
A propriedade é aquela que ela vai me dar uma resposta a um estímulo, né? Então, a gente define propriedade como uma peculiaridade, né? Então, uma característica do material em termos do tipo e da intensidade da resposta a um estímulo específico que lhe é imposto. Enquanto em uso, todos os materiais estão expostos a estímulos externos que provocam algum tipo de resposta, né? Que lá na física, vocês lembram da lei da ação e reação, né? Mas que aqui a gente chama de um estímulo externo, né? Então, você expõe o material e aí ele recebe um estímulo externo, né? Então, aqui, nesse caso, nessa foto, a gente tem uma Ferrari, se não me engano, né? Que ela foi sujeita à força de deformação, né? Então, ela foi exposta a um poste e aí, com isso, foi medido essa força de deformação. Porque a força a força da deformação, pessoal? Porque aqui o poste ele está intacto. Quem que deformou? O material que compõe o carro, certo? Então, se fosse o inverso, o que ia acontecer? Esse material, ele não sofreria nenhum tipo de deformação. E aí, o que ia acontecer é que provavelmente o poste iria cair, certo? Então, aqui é uma propriedade desse material que não foi resistente a uma força que lhe causasse deformação, certo? Então, quando a gente fala das principais propriedades dos materiais, né, aqui no caso pensando um pouquinho nos materiais sólidos, mas muito se aplica aos materiais líquidos e também aos materiais gasosos, né? Pensando no sólido, principalmente, as propriedades, elas podem ser agrupadas, né, em 6 categorias, que é a propriedade mecânica, elétrica, térmica, magnética, óptica e deteriorativa. Quando a gente fala de uma propriedade mecânica, pessoal, aqui ele exemplifica que relacionam as deformações com uma carga ou a força aplicada. Que propriedade que é essa? O que a gente chama de módulo de elasticidade e de resistência. O que é o módulo de elasticidade? É um valor que a gente consegue obter quando eu pego uma amostra de algum material e puxo, né? Puxo até vai chegar, aplico uma força, né? E aí eu puxo até uma hora que eu tenho rompimento. Claro que existe norma técnica para o corpo de prova, né? Existe o quanto de força que você pode aplicar, existe o quanto que ele sofreu deformação, porque tem material que deforma quando você aplica força, mas quando você deixa de aplicar força, ele retorna para o inicial, né? Outros, você aplica uma força e o que vai acontecer é que ele vai esticar, esticar, esticar e vai romper, né? Então, tudo isso eu posso ser medido e tem os parâmetros físicos e químicos para transformar isso em número, certo? Então, essa propriedade mecânica, que é mediante a aplicação de uma força, chama módulo de elasticidade e resistência, que eu tenho um equipamento que pode fazer isso. Uma propriedade elétrica, o próprio nome já diz, o estímulo é um campo elétrico. Então, posso verificar a condutividade elétrica, posso determinar a possível diferença de potencial gerada, né? Então, tudo que está relacionado à eletricidade. A parte térmica, que estímulo vai ser, pessoal? Quando eu falo na propriedade térmica? Temperatura, né? A temperatura, né? Então, que na verdade vai ser o calor específico, por exemplo. Né? Então, qual que é o calor específico de um material? Vocês lembram da definição de calor específico? É quando é a quantidade de calor necessária para eu incidir numa amostra ou num material de 1 grama para que ele tenha variação de 1 grau. Uhum. Pode falar? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Então, eu consigo medir, né? Ah, mas eu consigo perceber isso? Consegue, pessoal. Se eu pegar uma porção de areia e pegar uma porção de água, a temperatura delas vai ser diferente,
mesmo as duas porções estando expostas à mesma fonte de calor que é o sol. Não estou falando nem do mar inteiro e nem da praia inteira. Imagina que eu peguei duas amostras de água, desculpa, uma amostra de água e uma amostra de areia, e expus as duas à mesma variação de temperatura ou à mesma fonte de calor. A gente vai ver que a areia, ela aquece muito mais rápido do que a água, porque possuem calores específicos, valores de calores específicos diferentes, né? Propriedades magnéticas, né, que envolve aí a questão do ímã, né, então magnéticas que demonstram a resposta de um material à aplicação de um campo magnético. Olha aqui a térmica, o comportamento de um sólido pode ser representado em termos de capacidade calorífica e da condutividade térmica, né, então a capacidade calorífera é aquela da variação da temperatura de 1 grama de material, né, e a condutividade térmica é o quanto que ele está conduzindo de calor, né? Então, 2 exemplos aqui de propriedades térmicas do meu composto. As magnéticas, que é a aplicação do campo magnético, a ótica, que é referente à relação do material com a luz, né? Então, o que a gente chama de estímulo eletromagnético, que é, na verdade, a luz, e como propriedade é o índice de refração e a refletividade desse material. Então, o quanto que ele permite a passagem de luz por esse material e a refletibilidade, o quanto que ele vai refletir, né? Acabam sendo, essas duas propriedades, elas acabam sendo complementares. E a deteriorativas é aquela que indica a reatividade química desses materiais, né? Então, o quanto que eles reagem, seja com oxigênio, seja com a água, seja com qualquer tipo de material que ele vai interagir. Então, claro que quando eu falo da área de ciências dos materiais, pessoal, eu quero materiais que sejam os menos reativos possíveis, para que esse material ele tenha uma vida útil grande, né, e traga viabilidade financeira. Mas a deteriorativa, ou chamada de reatividade química, ela mede, então, o quanto que esse material, essa substância reage frente a diferentes parâmetros. Alguém ia comentar alguma coisa, pessoal? Ô, professora, Diga. sabe o condutivímetro? Ele Sei. mede unissímenes, né? Unissímenes Isso. e microsímenes, milissímenes, quer dizer. Aí, quando ele dá um resultado lá, por exemplo, ele deu 100 lá de unissímeno, isso quer dizer a capacidade dele de conduzir eletricidade ou calor em si? Ou é relativo, depende da amostra? Não. O condutivímetro, ele mede eletricidade. Só eletricidade. Só que, na Fica verdade, é o. absurdo. Você já viu o eletrodo do condutivímetro? Já sim, já sim. Ele tem duas plaquinhas metálicas paralelas, certo? Certo. Então, ele vai medir o quanto que vai passar De de corrente elétrica. corrente, se não me engano, entre essas duas placas metálicas. Ah, entendi. Aí isso Que é o depende do componente que tem lá. isso. Que aí, não, depende da temperatura, porque a condutividade elétrica, ela muda com a temperatura. Porque assim, lá no meu trabalho, eu faço análise de água, né? Aí, Uhum. das caldeiras. Aí, quando o pH da caldeira aumenta, vamos supor, vai lá para 10, a condutividade ela sobe também. Isso se deve porque eles adicionam um produto lá, né, para poder controlar o pH. Aí, Uhum. quando o pH dá alta, ele tem que colocar algum produto que diminui o pH. Quando ele diminui também a condutividade, né? É por Uhum. isso que eu estou perguntando, porque depende do que tem lá dentro no componente da água, né? Que faz com que ele tenha um pH ou condutividade, tá? Isso, que normalmente são sais. Isso é. Então, quando o pH está elevado, ele tem sais e os sais são condutores. Não sei se vocês Isso. chegaram a ver ácido, base, sal e óxidos o Sim, semestre eu vi. passado. Eu vi. Viram ou não? Sim, sim. Então, a gente sabe então que os sais são formados por ligações iônicas e que esses sais eles são condutores de eletricidade.
Então, se o pH está elevado, ele tem uma grande quantidade de sais. Quando você, ou de substâncias iônicas como as bases. Quando você diminui o pH, na verdade, você fez uma reação química. E possivelmente, nessa reação, você formou outras substâncias que não são condutoras. E aí, por isso, então, diminui a condutividade. Mas aí a condutividade, ela reflete a quantidade de substância. Eu não sei que substância, mas eu sei que a quantidade de sais é bastante elevada. Ah, sim, entendi. É porque eu achei que a condução de calor também levava em conta, mas não leva não. Não, é que a temperatura é um fator que pode alterar. Mas aí é condutividade elétrica e não condutividade térmica. Entendi. E outra Certo? coisa também. Outra coisa também, lá parece que a vazão ela interfere muito no resultado da morte. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas dependendo da vazão, a quantidade fica bem maior, assim, sabe? Da Por exemplo, condutividade? condutividade ou pH. Porque eu acho que, eu não sei se é característico lá, mas eu acho que acumula alguma coisa lá e deve acumular, né? Sei lá. A vazão, você fala, Anthony? Porque assim, ele passa pelo todo o sistema, né? Ele passa pelo resfriador, né? Ele sai lá do lugar, passa pelo resfriador para poder coletar a amostra, para não vir água tipo, quente, né? Fervendo, no caso. Uhum. Aí eu acho que na hora do processo acumula algumas substâncias que faz com que eleve a temperatura não, né? Que A eleve o pH, condutividade. a condutividade, ou não Então, tem, não é para ter, sim, né? Porque daí o pH e a condutividade é em função de substâncias que estão ali no meio, entendi. né? Ah, deve Então, ser, a deve ser. princípio não é para ter, Uhum. Não, beleza, mas eu entendi, cara, tirou minha dúvida do quando eu tive. certo? Então, magnéticas, óticas e as químicas, certo? Então, tudo isso tem a ver com a composição e a estrutura, e, na verdade, essas propriedades vai definir a aplicabilidade, então, desse tipo de material, né? Então, além da estrutura e propriedade, a gente tem também outro componente, que é o processamento e o desempenho, né? Então, que ele coloca que, com respeito às relações destes 4 componentes, a estrutura de um material vai depender como ele foi processado. Além disso, o desempenho de um material será uma função das suas propriedades. Assim, a inter-relação entre processamento, estrutura, propriedade e desempenho é algo linear, né? Então, processamento, estrutura, propriedade, e aí, de acordo com a propriedade, um determinado desempenho, certo? E aqui, pessoal, para exemplificar, olha que bacana, o material desses pellets, vamos dizer assim, é o óxido de alumínio. Só que aqui eu tenho um material transparente, aqui eu tenho um material translúcido e aqui eu tenho um material completamente opaco. Como que eu sei que esse material ele é um material transparente? Porque eu consigo enxergar, vocês vejam que ele está em cima de algum escrito, e eu consigo enxergar o escrito que está embaixo. Esse daqui ele é translúcido porque eu não consigo enxergar o que está aqui embaixo, mas eu consigo enxergar essa sombra. E aqui depois eu não consigo enxergar nada. Então, mesmo essas três amostras terem a mesma composição, o modo com que os átomos estão organizados faz com que interfira no modo pelo qual a luz está passando por esses materiais, né? Então, altera o que? Altera a propriedade óptica de cada um deles. Então, o modo com que eles foram processados vai definir o tipo de desempenho que eles vão ter, né? Então, no caso do 1, ele é um monocristal. Então, todos os átomos aqui, eles estão extremamente organizados. Depois, no segundo, eu tenho vários monocristais, né? E o 3 é composto não só por cristais pequenos interligados, mas também um grande número de poros e espaços vazios. Então, que muda a estrutura desse tipo de composto.
né? Então, aqui eu exemplifiquei como uma mudança da propriedade ótica, mas, na verdade, eu posso ter até mudança na propriedade de deformação, por exemplo, de que como esse material aqui, ele tem uma grande quantidade de poros, ele fica mais quebradiço, vamos dizer assim, né? Diferente disso daqui que a gente acaba chamando até de lente, certo? Então, dá para perceber que a organização e até mesmo o processamento desses materiais fez com que interferisse nas propriedades dele. E aqui, exemplificando com as propriedades ópticas, certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Tranquilo? Tranquilo, só. E aí, o que a gente tem? Que muitos engenheiros, então, vão fazer o quê? Eles vão ficar atentos, né, a projetos e materiais, né, que vão ter como determinante o próprio material envolvido, né? Então, muitos engenheiros irão, uma vez ou outra, ficar expostos a um problema de projeto que envolve materiais. Não é vez ou outra, pessoal, é sempre. Então, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro químico, um engenheiro elétrico, ele lida com materiais e com materiais que têm propriedades específicas para isso, né? Então, no caso do engenheiro químico, o tipo de material para produzir uma caldeira, para fazer uma condução de calor, para fazer uma condução de um determinado tipo de gás isolante, né? O civil, o tipo de material para fazer uma ponte. Aí você falou assim, mas estrutura, composição, sim, né? Muitos sims, né? A civil principalmente. Então vocês sabem, por exemplo, que um cimento que é um concreto, cimento não, um concreto que é utilizado para a laje de uma casa, né? Que vai ter um segundo andar, ela tem toda uma composição aí de cimento, água, pedregulho. Depois, quando ela está secando, que eles chamam de curando, periodicamente precisa molhar. E se não molhar, o que acontece? Ela seca na parte de cima, não seca na parte de baixo, e aí ela pode gerar rachaduras. Bom, se você põe uma supercarga em cima, essa rachadura, ela pode virar uma trinca e pode abrir, né? Então, precisa saber disso. No caso do concreto também, a gente vê ponte que cai. E você fala assim, nossa, mas cai ponte? Cai ponte, pessoal. Por quê? Porque o tipo de concreto que ele utilizou possivelmente não estava na composição correta, ou essa cura não foi adequada, ou o tanto de cimento que tinha que ter posto não foi colocado, né? Então, interferiu na ponte, né? Então, não sei se vocês lembram na última Copa do Mundo, né, que foi aqui no Brasil, foi isso? Acho que foi. A Copa que foi aqui no Brasil, que uma ponte em Belo Horizonte caiu. Aí você fala, meu, como que cai uma ponte? O tanto de concreto que tem ali, mas cai, pessoal. Porque se o cálculo não é feito adequadamente, se o material não é processado adequadamente, não suporta, né? Então, é muito complicado. E todos esses engenheiros, e vocês, inclusive, vocês sempre vão estar lidando com materiais, né? Então, aqui o próprio exemplo que ele dá, que é a superestrutura de uma ponte, uma engrenagem de transmissão, um componente de uma refinaria de petróleo ou um chip de circuito integrado. Cada um deles com uma composição diferente, com propriedades diferentes, com processamentos diferentes, para um determinado fim, né? Então, se pensar na superestrutura da ponte, ali eu tenho material metálico, material cerâmico, que é o concreto. Numa engrenagem de transmissão, possivelmente eu tenho materiais metálicos. Um componente de uma refinaria de petróleo, eu também tenho materiais metálicos. Um chip integrado, eu tenho materiais cerâmicos. Material metálico com ligações metálicas, materiais cerâmicos com ligações iônicas. Depois, aqui não tem o próprio produto do refino do petróleo, um composto orgânico que tem ligações químicas específicas, né? Então, cada um material diferente, estrutura diferente, propriedade diferente, com um desempenho diferente,
né? Então, muitas vezes, um problema de materiais consiste na seleção do material correto dentro de muitos de materiais que são disponíveis. Porque a gente tem muito material disponível, pessoal? Será que eu tenho muito material disponível? Muito. Tenho muito material disponível. Qual escolher? Aquele que tem o desempenho adequado, que tem a estrutura adequada, que tem o custo adequado, certo? Então, tem-se uma estimativa de que hoje eu tenho entre 40 mil a 80 mil diferentes tipos de material, contando aí aqueles que passam por um tratamento térmico e que cria outra propriedade. Então, como que eu vou escolher esse material? Depende do fim, né? Então, eu tenho, por exemplo, que eu quero fabricar um copo. Então, eu quero construir esse copo com que material? Vai depender, porque um copo ele pode ser de vidro, ele pode ser de material cerâmico, ele pode ser de material plástico, ele pode ser de madeira, ele pode ser de metal e ele pode ser de papel. Mas o que vai depender a escolha de cada um desses materiais? Ué, pode ser o custo envolvido. Se for o custo envolvido, eu poderia escolher, de repente, o papel, né? O tempo de vida ou durabilidade poderia ser o material plástico, né? A aparência poderia ser o vidro. A finalidade, né? Então, a natureza do líquido. Então, copo de metal e papel não pode ser usado para café. Suco de laranja não pode ser armazenado numa taça antiga de chumbo, né? Porque ele vai ter a capacidade de remover. Então, veja que eu tinha um único objeto que ele poderia ser produzido por diferentes tipos de materiais, mas que eu acabei observando aí os diferentes tipos de propriedades e o tipo de consequência também que teria. Que se eu colocar uma bebida ácida num copo que contém uma liga metálica de chumbo, a gente vai estar bebendo chumbo, porque daí o chumbo vai sair da liga, ele vai interagir com o meio e, consequentemente, a gente vai estar ingerindo, né? Então, não seria o ideal, certo? De repente, o vidro, né, que tem aí, de acordo com quem está manipulando, né, ele tem uma vida longa, tem alta durabilidade, um custo acessível, aparência boa, e ele é um material inerte, então você pode colocar qualquer tipo de líquido dentro desse copo, que ele não vai ter nenhuma interação, certo? Porque também, pessoal, quando aqui, que nem ele comentou da questão de adicionar um suco ou alguma coisa ácida numa taça de liga de alumínio, de chumbo, pessoal, o que acontece é que a liga também sofre transformação, né? Então, o meu chumbo, ele sofreu oxidação e foi para o meio líquido, mas, na verdade, ele também acaba sofrendo uma deteriorização. Então, lembra daqueles pontinhos de corrosão que eu falei da panela de alumínio? Aqui vai acontecer a mesma coisa. E aí, a gente muda a propriedade desse material, certo? Então, quais são os critérios que eu utilizo, né, para uma decisão do que utilizar, né, do qual material utilizar, né? Então, eu posso ter, em primeiro lugar, as condições de serviços que devem ser caracterizadas, uma vez que estas irão ditar as propriedades exigidas do material. Somente em raras ocasiões é que um material possui a combinação máxima ou ideal de propriedade. Então, dificilmente eu vou conseguir atender todos os pré-requisitos. Então, no caso que a gente comentou das embalagens de Coca-Cola, foi um grande avanço a utilização das embalagens PET. Então, foi um avanço comercial, mas a gente sabe que não houve um avanço de meio ambiente, porque o PET ele é um problema enorme, né? Porque ele é estável, ele tem um tempo de meia-vida bastante elevado. Então, quando a gente pensa no caso da embalagem, o PET ele atendeu algumas propriedades, né? Então, a questão do custo, a questão da massa da embalagem, mas a gente sabe que quando eu bebo uma Coca-Cola na embalagem de vidro e na embalagem plástica, o sabor do refrigerante é diferente. Aí você fala assim, mas isso é mito ou verdade, professora?
É mito ou verdade? É verdade. É verdade, né? Por que que é verdade, pessoal? Porque existe uma difusão gasosa no PET, e aí isso acaba interferindo no sabor. Então, ele atendeu algumas condições, mas não atende outra, certo? Mas que não impede, né? Não impediu a comercialização, não impediu o espalhamento, né? E a gama de aplicações que tem o PET para embalagem de refrigerante, que é o que nós estamos falando, certo? Um outro exemplo aqui é que envolve a resistência à ductibilidade. Normalmente, o material que possui alta resistência terá apenas uma ductibilidade limitada, embora a gente saiba que todos os metais eles apresentam essa característica de ductibilidade, né, que a ductibilidade é essa capacidade do material formar fio, né, mas posso ter um material que apresenta uma alta resistência, mas ele não é dúctil, né, ou ele é muito pouco dúctil, né, então atendeu uma coisa, mas não conseguiu atender outras, certo? Professora, como assim formar fio? Formar fio, por exemplo, o cobre, ele é um material dúctil, porque quando eu faço o processamento dele, eu consigo formar fio. Diferente, por exemplo, de um sal de cozinha, que ele não apresenta ductibilidade. Então, mesmo que eu funda ele e faça um processamento, ele não forma fio. Ele vai formar cristal. Entendi. Modelar ele, mais ou menos, né? Isso, mais ou menos. Mas porque tem a ver com a organização tem a ver com a organização atômica dele. E não só molde. Certo? Então, uma segunda consideração de seleção é qualquer deterioração das propriedades materiais que possa ocorrer durante a operação de serviço, né? Então, esse é um critério que tem a ver com aquela propriedade da reatividade do material. Então, vocês já devem ter percebido, ou não sei se vocês já repararam, que tem algumas bombas de água que junto ela tem uma plaquinha metálica grudada. Alguém já viu isso? Ou algum material que fica perto de água, ele tem uma placa metálica, motor de bomba de piscina, navios, né? Então, o que que acontece? A gente sabe que os metais, eles sofrem reações, e são reações eletroquímicas, né? Então, são reações que uma espécie vai oxidar e outra espécie vai reduzir. Metal de sacrifício. Isso, são os metais de sacrifício, exatamente. Então, o que que acontece? Esses metais, pessoal, eles são colocados juntos para que nessa reação de óxido-redução, esse metal, que a gente chama realmente de metal de sacrifício, vai sofrer oxidação. E os componentes da minha bomba não sofrem oxidação, eles sofrem redução. E aí, consequentemente, eles ficam intactos. Esses metais de sacrifício, eles ficam num lugar fácil, de troca fácil, porque periodicamente ele é trocado, porque ele vai sofrendo oxidação, né? Então, o que que a gente fez? Analisou a reatividade. Então, antigamente, os tubos de água eram de ferro. O que que acontecia com o passar do tempo? Ferrujava, né? Enferrujava, né? E o que que acontecia com a água? O cano Acho enferrujava. isso. Ah, o quê? A água ficaria tudo cheia de ferrugem, velho. Contaminada. Ficaria isso, a água, pessoal, ela fica colorida, porque isso muito ferro, né? Então ela fica alaranjada e ela fica com gosto forte de ferro, então ela deixa de ser potável, né? A mesma coisa que tempos atrás os tubos, os canos, a tubulação de água era de chumbo. E aí as pessoas, com o tempo, foi um período na Europa que as pessoas tinham uma doença chamada de saturnismo, né? Que é uma contaminação por chumbo, que vinha de onde? Das tubulações de água. Hoje isso evoluiu. Então, as tubulações de água, exceto as tubulações de água quente, é utilizado o cobre, porque ele é um bom condutor de calor, né? E, consequentemente, ele atende a necessidade.
Mas hoje os canos de água é de PVC, né? Porque ele é fácil de ser moldado, ele é inerte, ele é leve, é barato. Então, hoje as casas, elas possuem todo o encanamento de água, exceto a de água quente, né, que não pode ser esse tipo de plástico, porque a alta temperatura vai fundir esse plástico, né? Todo o resto, tanto de água potável, de água tratada, que chega na casa, como também a parte de esgoto, né, que leva o esgoto, é tudo PVC. Ah, mas como que eu sei que um PVC é da rede de água tratada e o outro é o que está levando esgoto? A cor, né? Então, já existe um código aí na construção civil que o cano, um é branco e o outro é marrom. Né? Não vou saber exatamente qual que é qual, mas foi tudo substituído, certo? Então, que viu aí a propriedade em função da operação de uso. O exemplo que ele coloca aqui, reduções significativas na resistência mecânica podem resultar na exposição a temperaturas elevadas ou a ambientes corrosivos, né? Então, aí também precisa ter uma adequação. E, por fim, a consideração dominante estará relacionada aos fatores econômicos, né? Que o quanto isso vai custar. E que, na verdade, é aquela perguntinha que a gente faz, qual que é a relação custo-benefício desse material que eu estou utilizando, certo? Então, no caso os canos de ferro, os canos de aço, os canos de chumbo, eles tinham propriedades adequadas para um determinado fim, mas quando chegou um novo material, que é o material plástico, verificou-se então que ele tinha propriedades específicas melhores e propriedades específicas adequadas e inclusive o custo disso, certo? Então a gente sabe que a parte de custo ela também é bastante significativa, certo? Então, pessoal, com isso a gente vê essa relação existente e de dependência entre o que a gente viu aqui no começo, né? A própria composição, a estrutura, a síntese e processamento e, consequentemente, o desempenho desse material, né? Então, o que a gente vê é que existe uma combinação, existe uma relação entre tudo isso. Quem que vai determinar essa estrutura? Deixa eu voltar aqui. Né, que a gente viu que a estrutura, ela pode ser macroscópica, ela pode ser atômica, ela pode ser macroscópica, microscópica, atômica e subatômica, né? Então, essas propriedades, elas vêm dos arranjos geométricos do átomo e das interações que existem entre esses átomos e entre as moléculas. E claro que tudo isso aqui, pessoal, vai cair naqueles conceitos básicos da química, que é a estrutura atômica, que são as configurações eletrônicas, as ligações atômicas e interatômicas, que a gente vai falar um pouquinho hoje, certo? Pessoal, agora são 8h35. Podemos fazer um intervalinho de 10 minutos e voltamos? Você que sabe, Pode Sora. sim. É direto. O pessoal quer intervalo. Tem que fazer. Vou tomar uma água, pessoal, e aí a gente volta. Tá bom, Pode ser? pode. Então tá bom. Eu vou dar uma mexidinha aqui para ver se eu consigo projetar e enxergar vocês, porque eu não consigo ver mesmo o chat, né? Então, e aí eu acabo perdendo as colocações de vocês, tá bom? Mas então eu vou, em 10 minutinhos a gente volta, certo? São 8h35, é isso? E aí a gente volta, então, 8h45, certo? Beleza. Então tá bom, pessoal, até daqui a pouquinho.